O tema da guerra cultural me deu bastante trabalho de compreender de forma adequada o mundo contemporâneo. Porque a ideia de uma guerra cultural, ela já tinha florescido no Ocidente desde a modernidade. E era inevitável. Porque há uma compreensão da guerra cultural que não é a guerra cultural da extrema-direita, mas é importante para fazer um paralelo. Há uma compreensão da guerra cultural que se associa diretamente ao tempo inaugurado na modernidade, que é um tempo que implica uma distinção qualitativa entre passado, presente e futuro. E a ideia central é que o presente adiciona ao passado elementos que lá não estavam. E o futuro adicionará ao presente elementos novos, isto é, o presente é o futuro do passado, assim como o futuro torna o presente o passado de si mesmo. Em outras palavras, há o eterno conflito geracional. Tratado num título do século XIX russo, aliás, estamos aqui no subsolo. Deveríamos ter começado dizendo: sou um homem doente. Sim, sim. Que é a primeira frase de Memórias do Subsolo do Dostoiévski, assim que se pronuncia em russo, não é? Então, Pais e Filhos, do Turgenev, que é o conflito geracional. E você acompanha isso ao longo da história do Ocidente. Por exemplo, Camões. Quando Camões escreve os Lusíadas, né, as armas, os barões assinalados, as armas e os barões assinalados, ele está citando a Eneida do Virgílio. Arma et virumque cano. E ele o faz para dizer que, assim como Vasco da Gama ultrapassou as colunas de Hércules, ou seja, o Estreito de Gibraltar, saiu do Mediterrâneo e, costeando a África, chegou à Ásia, assim como Vasco da Gama foi mais longe do que os navegadores romanos limitados ao Mediterrâneo, ele, como poeta, tem que ir mais longe do que Virgílio. Por isso, as armas e os barões assinalados. Então, a ideia de que na modernidade o presente acrescenta ao passado um valor qualitativo implica dizer também que há constantemente um choque geracional de visões do mundo. Na França, é a famosa Querelle des Anciens et des Modernes, do século XVII. Na Inglaterra, no século XVIII, se chama The Battle of the Books, mas que no fundo é o mesmo. No século XIX alemão, pela primeira vez a expressão surge acabada. Os alemães são bons para isso, não é? É a Kulturkampf, é a batalha da cultura, que no caso alemão era a determinação da posição que a igreja deveria assumir no Estado moderno. E isso aconteceu porque o Estado prussiano foi tornando-se cada vez mais laico, até que num determinado momento o Estado prussiano declara que o casamento, para ser válido, basta ser civil, não é necessário que seja religioso. Causou uma celeuma enorme na Prússia de 1874. Aí um pastor chamado Zollner escreve um texto no jornal alemão e diz assim: agora todos falam em iluminismo, Aufklärung. Iluminismo tudo justifica, mas até hoje ninguém respondeu a pergunta fundamental: Was heißt Aufklärung? O que é o iluminismo? Que é o texto do Kant. O Kant escreve o famoso texto de 1784 para responder a um artigo saído no jornal. Melhor, inúmeros filósofos alemães responderam a pergunta do Zollner. Há livros, aliás, é uma boa indicação para Da Vinci, hein? Há livros que coletam todas as respostas dadas ao pastor Zollner. Por isso Kant, no famoso texto, começa dizendo que o iluminismo é sair da minoridade, é pensar com a própria cabeça e não com a religião. É uma resposta ao Zollner. Então, a ideia de uma guerra cultural, visões de mundo contrárias, está na base, por exemplo, das vanguardas históricas do século XX e da Semana de Arte Moderna. Era a ideia constante de trazer o futuro para o presente, acelerar o tempo, afastar-se do passado. Porque se qualitativamente passado, presente e futuro são distintos, então há necessariamente um conflito inerente à própria ideia da modernidade. De acordo? Isso, então, seria uma ideia de guerra cultural que nós precisamos recuperar, que é visões do mundo opostas, mas o que não implica dizer excludentes. E cada um deve defender a sua. Então, guerra cultural, no primeiro momento, é isto. Não é a guerra cultural da extrema-direita. A guerra cultural, no século XXI, transformou-se na mais poderosa máquina eleitoral que leva a extrema-direita ao poder. E aqui temos que ser intelectualmente honestos. A extrema-direita hoje chega ao poder conquistando corações e mentes. A extrema-direita chega ao poder por meio de eleições livres e democráticas, o que é um problema enorme para que nós pensemos. Então está claro isso? Então, guerra cultural, numa acepção, digamos, mais nobre. É uma Kulturkampf.
sempre. Implica uma diferença geracional. Está inteiramente no Pais e Filhos do Turgenev. Está na Semana de Arte Moderna no Brasil. Um pouco antes da eclosão da Semana de Arte Moderna, em 1921, o Mário de Andrade escreve uma série muito famosa de artigos, em que ele chama assim, Os Mestres do Passado, para dizer a poesia que não se deveria mais fazer. Dos mestres do passado que trata o Mário de Andrade, está o Olavo Bilac, que no dia anterior era o príncipe da poesia brasileira. Mas não é esta a guerra cultural, Leonardo, da extrema-direita. O que é a guerra cultural da extrema-direita? A guerra cultural da extrema-direita é uma poderosa máquina eleitoral porque ela é indissociável do tipo de circulação propiciado pelo universo digital. E a verdadeira função da guerra cultural da extrema-direita é a criação constante de inimigos imaginários, cuja existência gera um pânico social, gera medo, gera receio. A resposta usual a esse medo, a esse pânico social, é o ódio direcionado contra o próprio inimigo imaginário. E a guerra cultural torna-se, assim, uma máquina eleitoral muito poderosa, porque não existe combustível mais inflamável do que o ódio na história da humanidade. Foi sempre assim. Então, a guerra cultural é uma produção contínua de narrativas polarizadoras, que tem como base fake news e teorias conspiratórias, e a finalidade dessas narrativas é a criação constante de inimigos imaginários. Sem inimigos imaginários, a guerra cultural da extrema-direita não prospera. E nós podemos, então, aqui articular quais são todos os inimigos imaginários da extrema-direita no mundo. Na Europa, os imigrantes. Nos Estados Unidos, os chamados chicanos, mas que são a maneira que eles se referem a todos os imigrantes. Em todos os países, de uma forma geral, o comunismo. No Brasil, sempre nessas eleições, agora mesmo, um candidato que de fato é a própria expressão do subsolo, o Paulo Marçal, dizia que ele dizia claramente: a razão pela qual eu entrei nesta eleição é para impedir que o comunismo domine o país, que é o inimigo imaginário. Que essa ameaça nunca houve no Brasil. Então a guerra cultural é uma produção em série de narrativas com a finalidade de gerar inimigos imaginários que propiciam o surgimento de uma visão do mundo bélica, da eliminação do outro e de uma linguagem própria, que é a retórica do ódio. O bolsonarismo é esse tripé de uma visão do mundo bélica, de uma visão do mundo bélica que implica a eliminação do inimigo interno. Mas se eu pretendo eliminar o inimigo interno, eu preciso identificá-lo, eu preciso de uma teoria, essa teoria existe, eu preciso de uma linguagem. A visão do mundo bélica, agônica, é a Lei de Segurança Nacional de 1969. A teoria que permite identificar o inimigo interno é o Orville, e a linguagem que populariza e torna esta concepção verdadeiramente popular é a retórica do ódio. Então o bolsonarismo é um movimento poderosíssimo de massas, um dos mais impressionantes movimentos de massa da história brasileira, um movimento político de massas que tem como base esse tripé de sustentação. É uma estrutura muito coerente, de uma coerência férrea. Uma vez que você aceita os pressupostos, você não tem mais como sair dele. E a minha preocupação em tentar compreender o bolsonarismo, mas falamos mais disso depois, a minha preocupação era porque eu via algo que me preocupava muito: as melhores inteligências brasileiras se comportavam diante do bolsonarismo como se o bolsonarismo não fosse rigorosamente nada, fosse apenas um espasmo que passaria sozinho. Estamos em 2024, as eleições municipais acabaram e cada vez mais o bolsonarismo se fortalece em todos os níveis na sociedade brasileira. E será tanto mais forte quanto mais se afaste de Bolsonaro.